Em nome de Jesus. Obrigado, pastor. Glória a Jesus. Paz do Senhor, meus irmãos. Vamos ler a Bíblia, aproveitando que todos estão ainda em pé, em reverência à palavra de Deus. Carta de Paulo, capítulo 4, 2 Coríntios, verso 13. Diz assim: e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu quero falar nesta noite sobre a fé, com o título da mensagem: o diabo quer roubar a fonte de informação da tua bênção. Esse é o título que eu quero dar essa noite. E nós sabemos que o próprio Jesus falou sobre ele e sobre este assunto, dizendo que Satanás veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse: mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Então veja que a palavra de Deus é sempre maior que a palavra do diabo. Deus é sempre maior do que o diabo. E aí Deus vem e dá para nós as armas necessárias para que venhamos a vencer no dia a dia. Porque cada minuto que passa a gente enfrenta um problema. Quando nascemos, já nascemos para resolver problemas. Tem uma infinidade de problemas. Tem problemas que surgem do nada. Tem problemas que eu mesmo crio eles. Você mesmo cria problemas, às vezes falando demais, agindo errado, fazendo coisas desnecessárias. Aí cria e gera um problema por tua própria culpa. Mas tem horas que surge um problema que eu não sou culpado, você não é o culpado. O problema simplesmente aparece. E às vezes ele te cerca. Quando você vê, você está cercado. E há um tipo de problema que te engole vivo. Quando você vê, você não é só cercado, você está dentro do problema. E aí você precisa sair dali. E como é que você vai fazer? Para isso Deus entregou para nós a sua palavra. Para isso Deus deu para nós uma medida de fé. Que Ele falou lá em Romanos, cada um recebeu uma medida de fé. Então ninguém pode dizer eu não tenho fé. Cada um recebeu uma medida de fé. E é então com esta fé, na palavra de Deus, que você vai vencer os problemas. Sejam eles quais forem. Não importa o tamanho do problema. O importante é o tamanho daquele que vai resolver o problema. Aleluia. Jesus disse: se tu tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda. Veja que Jesus não exigiu uma fé do tamanho de uma montanha. Ele não disse: se tu tiveres fé do tamanho de uma montanha. Não, ele disse: se tu tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, que é menor do que um grão de feijão. Então Jesus não exige de ti muita fé, porque não é a fé que vai realizar o milagre. Quem vai realizar o milagre é o dono da fé, que é Jesus, que é Deus. Então Jesus diz: é uma fé bem pequena, mas sendo em mim, que sou grande e tenho poder, o milagre vai acontecer. Então veja, ele não exige uma fé monstruosa, uma fé gigantesca. Se você tiver um mínimo de fé naquele que tem todo o poder no céu e na terra, o milagre vai acontecer na sua vida. Mas para isso você tem que exercer a fé. Exercer a fé de que forma? Falando. Por isso o apóstolo Paulo disse: cri, por isso falei. Se você não crê, você não fala. Ou seja, ou você fala o que crê, ou você fala o que não crê. Na verdade, às vezes você fala ao inverso. Às vezes, na maioria das vezes, nós falamos aquilo que cremos ao inverso. Tem gente que crê na destruição,
tem gente que crê na enfermidade, tem gente que crê no problema, tem gente que acredita no caos, tem gente que ainda dá força para o caos, que aumenta o problema dizendo essa enfermidade, esse problema, e vai aumentando tudo isso em sua vida. Então ele crê ao inverso, ou seja, quando você começa a falar com a tua boca, começa a gerar dentro de ti um sistema de crença. E aí você passa a crer naquilo que você fala. E é aí que está o problema de muita gente, de muitos crentes. Serve a Deus, toma a Santa Ceia, mas tem uma vida fracassada. Tem uma vida derrotada no casamento. Quantos já não viram aí casamentos desfeitos? Eu que sou pastor há muito tempo, recebo na minha sala vários casais, estão obedecendo a palavra, mas por que tem uma vida derrotada? Por que o seu casamento está no fracasso? Por que a sua vida financeira está derrotada? Por que tudo que é negócio que ele coloca não dá certo? Tudo que ele pensa em fazer dá errado? Por que isso está acontecendo na vida desse crente? É porque ele gerou dentro dele um sistema de fé e de crença. Ou seja, ele obedece em partes à palavra. Ele obedece a parte da sã doutrina, ele obedece a parte de dar o dízimo, ele obedece a parte de vir nos cultos, ele obedece a parte de estar na presença de Deus jejuando, orando, mas ele não crê na outra parte. Qual é a outra parte, pastor? É aquela parte que nós lemos aqui. Paulo disse, criei, por isso falei. Então eu tenho que crer na palavra de Deus que ele vai me abençoar, que ele vai trazer os benefícios dele para mim, que ele vai trazer e suprir cada uma das minhas necessidades. O casamento é uma necessidade, a harmonia no casamento é uma necessidade, o empreendimento do negócio que eu vou fazer é uma necessidade, e a palavra diz que ele supre tudo isso. O nome no livro da vida é uma necessidade, o perdão dos meus pecados é uma necessidade, a transformação do meu corpo no dia do arrebatamento é uma necessidade, e tudo isso ele prometeu de suprir para mim. Então eu tenho que crer no que está escrito. Aí eu tenho que falar aquilo que eu creio. Então eu falo aquilo que está escrito porque eu acredito. Veja que quando Jesus chegava para curar o cego, ele fazia o cego falar o que ele queria. Ele dizia, o que queres que eu te faça? Ora, Jesus não sabia que ele era cego. Todos viam que ele era cego. Mas Jesus precisava de uma confissão do cego. Ele tinha que falar para gerar fé dentro dele. A mulher que foi curada, a irmã cantou aqui o hino daquela mulher do fluxo de sangue. 12 anos que sofria com aquela hemorragia. Aquela mulher conhecia tudo que é tipo de médico. Ela conhecia tudo que é tipo de curandeiro, porque ela foi atrás de tudo isso. Ela conhecia tudo que é tipo de macumbeiro, feiticeiro. Aonde sabia que alguém estava curando, lá estava aquela mulher. E ela gastara todo o seu dinheiro atrás da cura. Ficou pobre, não conseguiu curar-se. Até o dia que disseram para ela, vai lá, tem um moço, tem um Jesus lá que está pregando. Quando ela bota os olhos em Jesus, ela diz, esse aí é diferente daquele curandeiro que eu vi outro dia. Esse Jesus aí é diferente daquele médico que eu falei semana passada. Esse Jesus aí eu vejo que ele tem poder. E ela começou a ver, e ao ver Jesus pregar e curar, isso gerou fé dentro dela. Mas veja que ela não ficou parada. Quando a fé foi gerada dentro dela, ela falou. Que é o que Paulo disse, crie, por isso eu falo. E ela falou e disse, se eu apenas tocar nas vestes dele, eu serei curada. Veja que não foi Pedro que disse para ela, vai lá e toca nele, que tu vai ser curada. Veja que não foi nem o próprio Jesus quem disse, ó mulher, vem aqui, toca aqui, ó, e tu vai ser curada. Não foi nem Jesus que falou isso para ela. Ela ouviu
a palavra de Jesus e creu. Se nessa noite você ouvir a palavra de Deus e crer, o milagre vai acontecer na sua vida. Oh, aleluia! Mas tem que crer, mesmo que a tua fé seja do tamanho de um grãozinho de mostardas. Porque o milagre vai acontecer não é pelo tamanho da fé, é pelo tamanho do Deus da fé. E o Deus da fé está aqui essa noite. Levante a mão para adorar o Deus da fé. Aleluia! Veja que Deus ensinou os seus servos a agir por fé. Ele chama Abraão e ensina a fé para Abraão. Ele diz a Abraão: conta as estrelas do céu. Não consigo, Senhor. Contar a areia do mar, da praia. Eu não consigo, Senhor. Deus dizia: assim será a tua descendência. Quando Deus muda o nome no capítulo 15, Deus diz assim, capítulo 17, Deus de Gênesis, Deus diz assim: o teu nome não será mais Abrão, mas será Abraão. O nome dele, Abrão, queria dizer exaltado. Agora Abraão quer dizer o pai da fé, ou pai de uma grande multidão. E a tua esposa não será mais Sarai, porque Sarai queria dizer contenciosa, duvidosa. Agora o nome dela será Sara, que quer dizer o nome, quer dizer a mãe das crianças, ou a mãe de uma grande multidão, ou a anfitriã das crianças. Ora, uma mulher que o seu útero já estava ressequido, uma mulher que o ventre dela já está passado da idade, e agora, por que o milagre aconteceu? Porque eles começaram a falar. Quando Abraão chega em casa, irmãos, ele não chamou mais ela de contenciosa, duvidosa, que era o antigo nome. Ele começou a chamar ela mãe das crianças. Uma mulher de 90 anos, ô mãe, uma mulher estéril, mãe das crianças. Como é que tu estás? Era todo dia assim, mãe das crianças, mãe das crianças. E ela, quando ia chamar ele para o almoço, gritava de dentro da tenda. E ela não chamava mais ele de contencioso, duvidoso ou de exaltado, mas ela gritava e dizia assim: ó pai de uma grande nação, o almoço está pronto. Isso foi gerando fé dentro deles. Então você vai falando, ele repetia várias vezes durante o dia o nome dela, ela repetia várias vezes o nome dele, aquela mulher repetiu para ela mesma, dizendo: se eu apenas tocar nele eu serei curada. Porque a repetição, irmãos, em nós vai gerando a convicção, seja de qualquer coisa. A repetição vai gerando convicção, e quando você está convicto de algo, aí você vai e pega. Mas tem que estar certo de que vai pegar realmente aquela bênção. Porque veja que a mulher foi até Jesus e pegou a bênção. Então veja, Jesus só deu uma olhada para trás, sentiu e gritou: quem me tocou? Pedro, os apóstolos disseram: Senhor, todo mundo te toca. Só que os que tocavam em Jesus, irmãos, tocavam sem confessar a palavra. Aquela mulher tocou em Jesus confessando a sua fé. E é isso que você deve fazer. Quando você vai tocar em Jesus pela fé, você tem que crer e acreditar que o que está no invisível vai acontecer, na verdade. Então vai e creia nesta noite. Eu sei que você veio aqui com problemas, com dificuldades, mas Deus está aqui, Ele é o dono da fé, e Ele tem poder de abençoar e realizar qualquer milagre. Ele põe osso onde não tem osso. Ele faz dinheiro aparecer na tua conta. Ele cura a tua enfermidade. Ele coloca o teu nome no livro da vida, que é a maior riqueza. Ele perdoa os teus pecados, que é a maior riqueza do ser humano. É o perdão dos seus pecados. Aleluia. Mas para isso você tem que confessar. Agora eu quero te dizer o porquê que Deus pede para você falar a palavra. Veja que Deus disse assim para Jeremias: Jeremias, atente bem para isso, que eu velo pela minha palavra para a cumprir. Então Jeremias, ele tinha que crer na palavra, saber que Deus era cuidadoso com a palavra dele. Aí nós vamos ver Josué também, irmãos. Quando Josué recebe o cargo de Moisés, Deus diz para Josué assim: não te mandei eu,
não temas, não pasmes e nem te espantes. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Só que Deus faz uma exigência para Josué. No entanto, não te aparte da tua boca o livro desta lei. Então não te aparte da tua boca, ou seja, não bastava o Josué ouvir a palavra, não bastava Josué ler a palavra, ele tinha que falar a palavra. Então Deus pede que falamos. Por que Deus pede que falamos a palavra? Que falemos a palavra? Para gerar fé em nós. Porque Deus não precisa se convencer da verdade dele. Deus é verdade, Ele sabe, Ele conhece, e Deus não precisa se convencer disso. Agora eu e você precisamos nos convencer da palavra de Deus, que Ele é Deus e que a sua palavra tem poder. Então é por isso que Ele pede para você falar. Dentro de casa, na sala, na rua. Davi dizia que era dia e noite. Em Deuteronômio 6, a palavra chega a dizer que tu tem que inculcar na mente dos teus filhos a palavra, para eles não esquecer. Coloque nos umbrais das portas, escreva nas paredes, leia a palavra, fale em voz alta, caminhe falando a palavra, que isso vai gerar fé dentro de você. Oh, aleluia! Porque nós somos bombardeados, irmãos, por muitos problemas. Diariamente vem o bombardeio lá. O dinheiro está faltando o leite. Aí vai no médico, apareceu uma dor aqui, tem que bater raio-x. E o problema vai te bombardeando o dia inteiro. E como é que você vai sobrepor a isso? Vai deixar os problemas te derrubar? Porque nós estamos debaixo de uma lei. Qual é a lei que o mundo está debaixo dela? É a lei do pecado e da morte. Romanos fala isso. Essa lei vem vindo desde lá do tempo de Adão. Quando Adão peca, já caiu debaixo da maldição da lei. E uma lei estabelecida, ela é cumprida. Então temos que ter isso em mente, que nós estamos andando em um mundo em que existe uma lei do pecado e da morte. Mas a palavra vem dizendo que existe uma outra lei maior do que esta. Romanos 8:2 diz: a lei do Espírito de vida em Cristo. Então a lei do Espírito de vida em Cristo é maior do que a lei do pecado e da morte. Dá para dar uma glória a Deus? Então eu tenho que acreditar nestas verdades. Existem outras leis, existem as leis dos homens, existe a lei da gravidade. Por exemplo, se eu der um pulo aqui, eu dei um pulo. Por que eu não consigo ficar no ar? Porque existe uma lei que me estabelece isso. A lei da gravidade. Não adianta eu querer voar. Embora eu já sonhei que estava voando um dia, pensa numa coisa boa. Que eu andava assim, eu parecia um pássaro, e via as florestas, e via os rios lá embaixo, e acordei, era só um sonho. Coisa boa. Mas a lei da gravidade, por hora, me impede de voar. Quando eu receber meu novo corpo, daí sim é diferente. E aí não precisa da lei da gravidade, é outra lei lá. Mas aqui é a lei da gravidade. Agora, se eu colocar umas hélices atrás de mim aqui, motorizada com propulsor, e começar a apertar o botão aqui, a hélice gira, eu posso até voar. Existem mecanismos para isso já. Os aviões estão nos ares por causa de uma lei, chamada de a lei de aerodinâmica. Então essa lei da aerodinâmica é maior que a lei da gravidade, que consegue colocar um avião de não sei quantas toneladas lá no ar. E quantos aviões que já caíram porque parou de executar essa lei da aerodinâmica? Deu um problema lá no motor, deu um problema no piloto, quem sabe desmaiou, um problema mecânico, um problema humano lá, um erro humano, e aí aquela lei da aerodinâmica parou de funcionar, pronto, o avião entra em ação, a lei da gravidade, e derruba o avião. Assim é a nossa fé. A lei do Espírito de vida é maior que a lei do Espírito da morte e do pecado. Mas eu tenho que acreditar e acionar essa lei.
Porque toda desobediência de qualquer lei vem o executor. Se eu não estiver preparado, irmãos, eu vou sofrer o dano. Então, por exemplo, se a minha casa é invadida por um assaltante que seja lá, um assaltante. Ele entra na minha casa, mas aí eu vou pegar um pedaço de madeira e eu vou sentar ali na cabeça desse camarada. Só que daí eu lembro, mas se eu matar ele, aí eu vou preso. Se eu derrubar ele, matar esse moço, aí existe uma lei que vai me prender. Só que quando eu vou para o Código Penal brasileiro, no artigo 25, tem uma lei lá que diz que existe a legítima defesa. Para defender a minha vida, para defender o meu patrimônio, dentro de um padrão de defesa, eu não posso exagerar na defesa. É lógico que se eu conseguir derrubar o assaltante, não precisa eu prosseguir com a agressão. Se eu prosseguir com a agressão e matá-lo, aí sim eu vou preso. Aí não funciona a lei da legítima defesa. Mas se o juiz entender, não, quando ele derrubou ele desmaiou, amarrou ele com a gravata, né? Prendeu ele, chamou a polícia, aí pronto, tá, legítima defesa. Então a lei maior me defendeu. O diabo vem, irmãos, para te cobrar com a lei do pecado e da morte. E lá vem os sintomas. Quando o diabo se apresenta para ti com esta lei, olha, tem uma lei, você pecou, você desobedeceu. Aí surgem os sintomas e as dores, os problemas. E se você não recorrer à lei maior, irmão, você morre mesmo naquela enfermidade. É lógico que quando chegar o dia de partir, ninguém segura. Quando chegar a vontade de Deus, amém. Né? Chegou o tempo de alguém ir, Deus escreveu o dia e a data para recolher aquela pessoa, ela vai mesmo, aí é vontade de Deus. Pode ir por acidente, pode ir por câncer, pode ir um desmaio, cai no chão, enfim, aí chegou a hora, amém. Mas enquanto não for a hora, irmão, você tem uma lei que te protege. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, aleluia. E você tem que acionar essa lei. O start, né? Você tem que acionar essa lei. Fazer ela entrar em ação. E como é que você faz isso? Falando. Você tem que falar a palavra de Deus. Veio a necessidade, aciona a lei. Salmos 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Oh, aleluia. Filipenses 4,19, Deus segundo a sua riqueza há de suprir todas as tuas necessidades, ou cada uma delas, desde que seja uma necessidade. Veja, Deus não promete te dar luxo, Deus não te promete coisas exageradas, a não ser que for uma necessidade. Então se é assim, pastor, eu vou pedir um helicóptero para mim, vou vir na igreja de helicóptero agora. Eu vou pedir um jatinho para mim vir para os cultos. Vou estacionar lá no aeroporto e pego o Uber e venho para a igreja. Se for uma necessidade real, quem sabe pode até ser que Deus dê. Porque Deus tem mais do que um jatinho. Deus tem mais do que um helicóptero. Ele deu o seu filho, que é a sua maior riqueza. Não nos dará com ele as demais coisas necessárias? E esse Deus está aqui essa noite para te abençoar. Mas você tem que pegar na sua mente, irmãos, e entender esta palavra e crer na palavra de Deus. Jesus não pôde fazer muitos milagres em Jerusalém porque eles não acreditaram. E não creram, não acontecia milagre lá. Mas se acreditar, o milagre vai acontecer, porque Deus vela por sua palavra para a cumprir. Oh, aleluia! Veja que quando você aciona a palavra, irmãos, preste atenção. Deus não vai fazer aquele milagre para obedecer você. Então não é você que vai mandar em Deus. Deus, eu quero que tu faça isso. Deus, faz assim. Deus, não é você que vai mandar em Deus. Quando você abrir a boca e começar o Salmo 23, ou o Salmos 91, ou Filipenses 4,13, ou 4,19. Né? O 4,13 diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E aí você vai citando a palavra, não para Deus, você vai citando para você.
Deus não precisa ouvir a palavra dele, porque é a dele, é a palavra dele. Eu lembro do pastor Gilmar de uma vez que nós estávamos num congresso, se endemoniou lá uma pessoa, e um dos componentes do conjunto abria a Bíblia em Marcos, 16 e 15, que expulsaram, ele ia para o endemoniado. Ele dizia, está escrito aqui, ó. Então tu tem que sair, porque está escrito aqui. E falava para o diabo que estava na pessoa. Aí daqui a pouco ele apontava a Bíblia para Deus. Deus, expulsa esse demônio, porque está escrito aqui, ó. Tu tem que expulsar. Então veja, irmãos, ele estava agindo errado. Ele não tinha fé. Aí tentava jogar a fé dele para cima de Deus. A palavra é de Deus. Essa palavra não é para Deus ouvir, nem o diabo ouvir. Essa palavra é para você ouvir. É você que tem que acreditar. E aí você expulsa aquele demônio, porque aí Deus entra em ação, irmãos. Sabe por que Deus entra em ação? Já estou indo para o final da mensagem. Sabe por que Deus entra em ação? Porque você teve a fé do tamanhozinho de um grão de mostarda nele. Então Deus olhou, olha, essa pessoa acredita em mim. Não está crendo em orixás. Não está crendo em caboclo. Não está crendo em tranca-rua. Não está crendo em idolatria. Não está crendo no humanismo. Não está crendo na terra. Ele está crendo em mim. E isso agrada a Deus quando alguém crê nele. Autor aos Hebreus diz no verso 6, 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas com fé, eita glória, você agrada a Deus. Quando você crê lá dentro da tua casa, isso alegra tanto a Deus. Deus fica tão feliz, irmã Denise. Quando você vê o problema que surge, mas Deus falou na palavra dele, e eu vou acreditar na palavra de Deus. Aleluia, eu vou crer no poder de Deus. Não aconteceu isso com o nosso pastor presidente? Quando apareceu câncer nele, ele mesmo testemunhou aqui na convenção. O que é que ele fez? Ele disse, nem vou olhar no Google sintomas de câncer. Não quero saber do câncer. Eu quero saber de buscar a Deus. Eu vou orar, eu vou clamar a Deus e Deus vai me curar. E curou. Esse é o segredo. Então nós temos que buscar ao Senhor e acreditar na sua palavra e falar a sua palavra para mim mesmo, para eu acreditar. E aí Deus se agrada. Veja que a Bíblia vai puxando um versículo do outro. Aí você vai lá para Amós 3:3. Diz o que ali? Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Como você pode andar com Deus se você não concorda com Deus? Você é crente, é fiel, mas não concorda com Deus. Quando vem a enfermidade, você já diz, eu não vou ser curado, eu não tenho fé, não consigo. Não está concordando com Deus. Se o próprio Deus falou que já liberou a cura para você. Aquela mulher, quando tocou em Jesus, ela foi e pegou. Por que não foi Jesus que liberou a cura para ela? Ela vai e pega. Porque a cura já tinha sido liberada 800, 700 anos antes. Quando o profeta Isaías 53 diz, ele tomou sobre si todas as tuas enfermidades. Aleluia, já estava liberado por Deus, aleluia. Deus já tinha dito, é de vocês, a dispensa aí está nas mãos de vocês. É só ir pegar. Vamos usar um exemplo aqui, irmãos, já vamos orar. Usar um exemplo aqui da dispensa de Deus para suprir todas as nossas necessidades. A chave Deus deixou com nós. Vamos usar o exemplo do CD que tem aí no centro de distribuição da nossa igreja. O pastor Humberto anunciava aqui e dizia, olha, tem roupa, tem comida, tem fraldas, tem leite ninho, tem um monte de coisa para vocês. Olha, povo, é só ligar lá, é só entrar em contato com fulano. E eu mesmo distribuí muitas cestas básicas para a minha região. E a chave estava na nossa mão. Era só mandar o contato. Surgiu ali os grupos, né? O grupo de socorro, enfim, de hospedagem. E aí começaram o povo a buscar as coisas lá no CD. Agora eu te pergunto, tinha sido liberado tudo isso, mas se a pessoa não for lá buscar, iria receber alguma coisa? Não, a pessoa tem que se mobilizar. Eu vou lá e eu vou pegar a minha bênção. Já está liberado. O pastor falou lá.
Isaías falou 700 anos antes, ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades. Já está liberado, é só ir lá e pegar a tua vitória, a tua bênção no nome de Jesus. Creia, meu irmão. Oh, aleluia. Fale, ordene. Jesus mesmo disse lá em Mateus: se tu disseres a este monte, vai para lá, ele vai. Se disseres, vem para cá, ele vem. Então você tem que abrir a boca e ordenar e falar. Eu cheguei um dia no hospital, estava aquela irmã que está viva até hoje, a irmã Genesi, e ela tinha câncer na cabeça. O esposo dela chegou para mim, vai lá orar por ela. Vou sim. Chego lá no hospital, ela está deitada, 18 dias sem comer nada, e morrendo, 40 de febre, e o médico disse, vou mandar amanhã, ela vai para casa para morrer. E o esposo dela disse, hoje é sexta, amanhã é sábado, pastor, e vai mandar para casa para morrer. Aí eu, sexta-feira, fui lá na cama daquela irmã, e eu usei a palavra da fé, porque nós oramos a oração da fé, vivemos por fé, agimos por fé. A nossa vida tudo é por fé, irmão, até a oferta que você dá. Porque a Bíblia diz que o Abel, pela fé, ofereceu o melhor sacrifício. Até para oferecer a Deus tem que ter fé, senão não adianta. Para dar e para receber. Eu cheguei naquele hospital e a irmã já não falava mais. Aperte a minha mão se a senhora está ouvindo. Ela apertou a mão. E eu não falei com ela. Eu falei com o câncer que estava na cabeça dela. No osso da cabeça. Alojado em 3 lugares. Eu disse, câncer, sai daí agora. Vai, em nome de Jesus. Aí depois eu falei com ela. Apertei a mão, está me ouvindo, irmã? Aí eu profetizei para ela, eu disse assim, hoje é sexta-feira. Porque Paulo disse, crie, por isso falo. Eu falo aquilo que eu creio. Hoje é sexta-feira. Segunda-feira, amanhã o médico vai te dar alta. Segunda-feira eu vou lá na sua casa e a senhora vai fazer almoço para eu e a irmã Clarice almoçar com a senhora. Oh, glória a Deus, eu sinto a presença de Deus aqui. Levante a mão, abre a boca, dá glória a Deus. Dá glória a Deus que o milagre está acontecendo aí na sua vida. Oh, aleluia. Eu não me aguentei, no sábado, antes dela dar alta, eu fui no hospital. Quando eu entro no hospital, eu vou entrando até o fim do corredor. O quarto era lá no último, que era a enfermaria. E eu vi um burburinho, conversa de gente lá, voz alta. O que será que está acontecendo? Quando eu chego lá, eu entro na porta assim, irmãos, 9 leitos que estavam lá, todos de pé, ao redor da cama. E a irmã Genesi sentada na cama, comendo um prato de comida. Oh, aleluia. Aí alguém gritou, oh, o pastor está lá na porta. Ela olhou para cima, largou o prato do lado em cima da cama, levantou as 2 mãos e começou a falar em línguas. E começou a falar em línguas que chegava a rebombar naquele hospital. Curada do câncer, mas eu não dei conversa fiada para o câncer. Eu cheguei e disse, câncer, sai. Porque Jesus disse, tu disseres com fé, vai acontecer. E eu creio, por isso eu falo. Paulo dizia, crie, por isso falei. Oh, aleluia. Eu tinha um programa de rádio naquela cidade, era ano de 95, 96. Levei aquela irmã no outro sábado no programa de rádio. E ela estava testemunhando, eu larguei o microfone para ela. E disse, irmã, vai contando aí seu testemunho que eu vou atender o telefone aqui. Aí o telefone não parava de tocar e ela testemunhando e chorando, falando em línguas. E o telefone eu atendia, as pessoas diziam, pastor, quem é essa mulher? Que testemunho maravilhoso. Ela está falando aí, aqui em casa minha mãe estava na cama. Ao ouvir o testemunho dela, levantou da cama e está curada. Jesus começou a curar nas casas, fazendo maravilhas. E é isso que Deus quer da minha vida e da sua vida. Abre a boca e fale. Fale, ordene, Deus vai te abençoar. Haja por fé, creia no milagre que Deus está presente para te abençoar.
Eu quero andar com Deus. Amós 3:3. Andarão dois juntos, não está de acordo? Eu estou de acordo, Senhor. Salmos 23, sim, concordo. Salmo 91, sim, concordo. Filipenses, concordo, Senhor, com a tua palavra. Concordo com o Senhor. Vivemos por fé. Aí Deus diz assim: eu vou andar com esse homem, eu vou andar com essa mulher. Eu vou falar com ele, eu vou agir, eu vou entrar com a providência e vou realizar o milagre. Porque isso agradou a Deus. Esses dias eu estava precisando de R$800. Escute esse testemunho e já vou orar. E eu recebi um convite para pregar aqui dentro de Porto Alegre, numa congregação. E eu sozinho dentro do carro, indo para lá. Senhor, amanhã eu tenho que cumprir um compromisso. É R$800 que eu preciso. Aí eu peguei o volante e comecei a crer na palavra. E eu comecei a dizer, em nome de Jesus, eu recebo agora esses R$800. Eu creio, Senhor, que o Senhor já vai prover para mim. E comecei a chamar, como Jesus disse, se disser para o monte ir, ele vai, se disser para vir, ele vem. Então eu vou falar. Aí eu disse assim no carro, pastor Iberto, R$800, entra aqui nesse bolso aqui, ó. E eu dirigindo, entra aqui, é aqui. Venha, obedeça a voz do Senhor. Obedeça a Deus, Deus está mandando, entra aqui. E fui para lá pregar. Preguei. E aquele dia foi diferente. O pastor agiu diferente. Deus agiu na vida dele. Deus moveu os céus a meu favor. E ele disse assim, o pastor Eliseu pregou, já orou. Hoje nós vamos fazer diferente. Ele vai ali na frente e os irmãos vão trazer a oferta para ele e vão colocar no bolso dele. Aquilo que eu fazia no carro começou a se cumprir ali. Eu passei uma vergonha, irmão, fui ali para frente assim todo acanhado, nunca aconteceu isso comigo. Eu acanhado ali, fechei os olhos e ali eu fiquei. Eu só vi as mãozinhas assim, ó. Pluf, pluf, pluf. Não contei o dinheiro. Cheguei em casa, espalhei o dinheiro em cima da mesa que eu fui contar. R$815. Levante a mão para dar glória a Deus. Se tu disseres, Jesus disse, fale. Jesus falou para a onda. Jesus falou com o vento. Jesus falou com a figueira. Fale. Jesus veio de um ambiente onde tudo se move pela palavra. Tudo se movimenta pela palavra de Deus. Aí ele vem na terra e nos ensina. Falem que vai acontecer. Crie, por isso falei. Fale a palavra, creia no milagre, ministre a bênção sobre você mesmo. Maria, quando orou aquela oração, o que ela orou, irmã Suelen? Ela disse, eu sou extremamente favorecida do Senhor. Pronto, está resolvido. Eu sou favorecida do Senhor. Por que você não faz essa oração também? A oração de Maria. Eu faço todas as manhãs quando eu acordo. Eu vou para o banheiro me lavar, escovar os dentes, dizendo, eu sou favorecido do Senhor. Eu sou abençoado por Deus. Onde eu coloco o meu pé é um lugar abençoado. Eu coloco a mão é um lugar abençoado. Porque Deus é na minha vida. E eu vou orando e orando. Isso aí expulsa os demônios. Isso aí expulsa as enfermidades. Isso aí expulsa os problemas. Eu estava em Bento lá e uma dor me atacou aqui muito forte. Aquela dor e eu não vou no médico, vou orar, vou clamar ao Senhor. Como disse o pastor Humberto, não sou contra os médicos, não estou pregando aqui contra a medicina, não. Vai, faça a tua parte. Mas essa era a minha fé. E eu peguei e disse para minha esposa, eu vou entrar para o jejum do Senhor, para Jesus me curar. E aquela dor apertando aqui, que doía. Levei uma cadeira, levei um colchão, levei uma bombona de água, lá para o local onde eu ia jejuar. Dobrei os joelhos com dor. Primeiro dia, dor. Segundo dia, dor. Que não passava. No terceiro dia, era 3 da manhã. A dor apertou muito, pastor James. Mas apertou mesmo assim, deu gemer. E eu fiquei de joelhos dobrados ali, crendo no milagre. Eu não sei o que é, mas eu repreendo em nome de Jesus. E aí eu acabei adormecendo. Dormi de joelhos, orando. Acordei às 5 da manhã, com um ser de joelhos dobrados junto comigo. Do meu lado direito assim, ele me abraçou. E eu acordei com esse lado todo queimando, quente. E aí quando eu acordei assim, desapareceu aquele ser. E aquela dor também desapareceu até hoje.
Na hora eu entendi, esse ser era Jesus, era o Senhor que veio para me socorrer. Por isso eu creio na palavra, por isso eu creio e falo a palavra. Alguém pode não crer, mas eu creio na palavra. Oh, aleluia, abre a tua boca agora e dá um brado de glória a Deus. E creia no milagre. Eu te convido a ficar de pé e nós vamos orar agora para você receber o teu milagre. Esta é a tua vontade, Senhor, é abençoar minha vida, é me socorrer na hora oportuna, é me tirar da fornalha ardente, é me tirar da cova dos leões. Essa é a tua vontade, Senhor. Tira essa dor, arrebenta essas pedras na vesícula. Tira agora, Senhor, esta má circulação do sangue, a glicose alterada, abençoa e normaliza agora, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, pedimos um renovo espiritual. Senhor, renova a tua igreja, renova agora, Senhor, no poder do Espírito Santo. Fala em línguas agora, irmão, fala em línguas, irmã, e deixa Deus agir através de você. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.